760 gramas. 36 centímetros. Ele era muito pequenininho. Aquilo ali é um milagre. A UTI neonatal, ela atende principalmente os pacientes que nasceram prematuros. Principalmente, então, são aqueles recém-nascidos que nascem com uma idade gestacional menor que 37 semanas, né? E, sem dúvida alguma, aqueles que nascem menores que 28 semanas. Então, esses recém-nascidos, eles recebem todo o aporte, né, da nossa equipe médica, de enfermagem e das equipes multidisciplinares, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, banco de leite. Depois, basicamente, eles vão para unidades de cuidados intermediários, onde eles são feitos toda essa questão de treinamento, de mamada, retirada de oxigênio, e depois o nosso segmento ambulatorial, que nós seguimos em alguns ambulatórios até a idade escolar e até a idade de adulto, completando 18 anos. Eles sim recebem alta. E claramente que a gente necessita de outros cuidados também. Nós atendemos pacientes com malformações congênitas e aí, em conjunto com as várias equipes, né, multidisciplinares de cirurgia, cirurgia pediátrica, cirurgia cardíaca e as outras equipes, nós damos atendimento a esses pacientes. Além também dos pacientes que sofreram algumas intercorrências durante a gestação e durante o parto, que são recém-nascidos que sofreram asfixias, com infecção congênitas e que muitas vezes necessitam dos cuidados de terapia intensiva. A fisioterapia, ela tem um papel primordial aqui na unidade de UTI neonatal. A nossa rotina, a gente faz avaliação fisioterapêutica, a gente atua na remoção de secreção e também através de técnicas adaptadas, que é o AF em ponte, né? Aqui a gente utiliza manobras adaptadas para públicos de recém-nascido prematuro. A gente atua na parte de expansão pulmonar também. A gente atua integrado com a equipe multiprofissional e a gente atua também no canguru. Aqui tem o método canguru, que é o contato pele a pele do paciente, que visa maior vínculo entre os pais, diminui o risco de infecção e também diminui o tempo de permanência aqui na UTI neonatal. O trabalho da terapia ocupacional dentro da UTI neonatal é organizar os bebês e poder posicioná-los, evitando momentos de estresse, tornando aquele período mais agradável, mais tranquilo, para que eles possam desenvolver melhor e amadurecer o cérebro, né, que nascimento prematuro, e para poder desenvolver melhor também no pós-alta, que aí a gente acompanha no ambulatório. Depois que o bebê recebe alta e vem para os acompanhamentos médicos no ambulatório, a gente da terapia ocupacional acompanha esses atendimentos e avalia o desenvolvimento dessa criança, né, até ali ao fim da primeira infância. A gente vai avaliando todos os ganhos motores dentro dos prazos, como é que está sendo esse desenvolvimento, né? É um momento ali de triagem para outras alterações, que possam envolver alterações na fala, alterações motoras. Então aí a gente vai acompanhando isso, mais ou menos ali até a marcha, né? Até a criança começar a andar mesmo, com um equilíbrio estabelecido. E aí, após isso, se identificado alguma outra demanda pela família, a gente avalia e faz os encaminhamentos necessários para outro serviço. Que na verdade a psicologia ela está inserida em diversos contextos na ANEL. Então a gente tem a psicóloga responsável pela UTI e ela lá sim vai fazer os atendimentos com a mãe, com os responsáveis, enfim, com os familiares. Mas o objetivo da psicologia aqui no ambulatório de prematuros muito baixo peso, na verdade, é avaliar também o desenvolvimento das crianças. Então, na verdade, a gente faz avaliações de desenvolvimento em que a gente usa a escala Bayley, que é uma escala padrão ouro para avaliação dessas crianças, e a gente faz com 6 meses, 1 ano e 2 anos a avaliação desses bebês que acompanham aqui na ANEL. A gente faz, na verdade, essa avaliação que ela contempla tanto cognitivo como linguagem e motor, né, complementando a avaliação da TO. E o nosso objetivo é seguir, ver como essa criança está se desenvolvendo e quais são os maiores atrasos que precisam ou não de intervenção. O fonoaudiólogo na unidade neonatal, ele trabalha com a triagem auditiva neonatal e com a assistência à alimentação dos bebês. Em relação à alimentação do bebê, a forma mais segura possível para ele poder se alimentar por via oral, de uma forma que ele não tenha engasgo, que não tenha problemas
que possam prejudicar depois o desenvolvimento desse bebê. O primeiro passo é conhecer como que é a história desse bebê, quais os antecedentes, né, desde a gestação, o que aconteceu no momento do parto e o que está acontecendo com esse bebê agora, no período da internação. O segundo passo é avaliar como é que estão as estruturas orais desse bebê e as funções orais também que estão relacionadas a essas estruturas. Como está a sucção do bebê, como que ele deglute, se ele coordena a respiração com a sucção e a deglutição, para que a gente não corra riscos na hora de fazer a transição da via gástrica, da dieta oferecida por via gástrica, para a dieta oferecida por via oral. A partir dessa avaliação, a gente faz um plano individual para cada caso. Se for um bebê que vai para aleitamento materno, a gente vai orientando a mãe nas técnicas de posicionamento, nas técnicas da mamada, e se precisa ser feito complementação, como é que a gente vai fazer esse treino. Se for um bebê que tem outras alterações, que pode ser uma síndrome genética, alguma malformação, no caso de bebês que têm fissuras labio-palatinas, bebê que passava por uma intubação orotraqueal prolongada. Então, esses bebês têm mais riscos, né, para fazer uma aspiração na hora da mamada. Então, esses bebês a gente vai com mais cuidado e a gente vai vendo em cada caso o que é necessário fazer para cada bebê. Primeiro, né, a gente identifica no prontuário do bebê se ele possui alguns fatores de risco para desenvolver uma perda auditiva, né? Então, se ele ficou mais que 5 dias internado no UTI neonatal, se é histórico de perda auditiva, né, com início desde a infância na família dele, se a mãe teve alguma infecção por toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus durante a gestação, se fez uso de algum antibiótico que pode causar uma perda auditiva por período maior de 5 dias, né? Se sofreu alguma meningite, algum outro quadro infeccioso e outras características, né, que a gente considera como fator de risco para deficiência auditiva, e a gente escolhe um dos exames para a gente estar fazendo esse teste de triagem, né, com o objetivo da gente identificar aquelas crianças que podem ter nascido com alguma deficiência auditiva, já para entrar com um processo de avaliação diagnóstica e, se for o caso, né, uso de aparelhos auditivos ou encaminhar para um implante coclear. Eu sou do ambulatório de neuropediatria e nós temos no serviço de neuropediatria um ambulatório exclusivo para neuronel, para as crianças recém-nascidas e para o segmento dessas crianças de risco. Mas a gente não acompanha essas crianças somente no ambulatório. Nós também fazemos interconsultas no berçário, já acompanhamos as crianças muito prematuras, com epilepsias no período neonatal, com malformações congênitas, tudo que possa estar sendo um sinal preditivo para um atraso do desenvolvimento, nós fazemos esse segmento. E o objetivo disso é o quê? Nós fazemos uma detecção precoce dos fatores de risco e quanto antes acionarmos uma intervenção precoce para melhorar o desenvolvimento dessa criança, isso também vai melhorar o prognóstico. Então é muito importante esse serviço conjunto com a neonatologia. A enfermagem tem um papel extremamente importante aqui, assim como as outras especialidades também, principalmente no cuidado integral com esse bebê, né? Então, esse bebê chega para nós damos as assistências para ele 24 horas por dia. Então, a gente tem demanda de técnico, né? E enfermeiros. Quando chega um bebê pra gente, principalmente prematuro, a gente tem todo aquele tempo para que ele fique em manipulação mínima, para que a gente não fique manipulando ele sem critério, né? Então, eu comecei a ficar muito inchada. Só que eu não tinha sintoma nenhum de dor de cabeça, não tinha nada, só um inchaço que tava demais. De uns 6 meses eu tava enorme. Eu internei numa quarta-feira, na quinta-feira ele me mandou pra cá. Aí eu fiquei quinta, sexta, no sábado que eles resolveram fazer a cesárea aqui. Daí foi, a pressão não abaixava, não controlava, e eles fazendo ultrassom, ele já tava começando a querer entrar em sofrimento. Porque ele não tava ganhando peso, tava com 760 gramas. Aí eles resolveram fazer a cesariana. Aí fizeram minha cesárea no sábado, ele nasceu.
porque era o primeiro filho, eu tinha recém-casado, fazia acho que 1 ano que eu tinha casado. Então, todo mundo ficou nervoso, meu marido ficou nervoso, minha mãe, meus irmãos, vieram todos pra cá. Minha sogra, veio todo mundo acompanhar. E quando ele nasceu, meu marido ficou comigo dentro da sala do parto. Então, a hora que ele nasceu, ele me deixou lá e foi atrás. O pai foi atrás pra ver como é que tava. E só minha mãe e minha sogra, se eu não me engano, viram só ele passando no corredor, dentro da incubadora. Então foi um impacto forte, mas depois foi passando o tempo, conforme foi indo os meses, a gente foi vendo que ele foi recuperando. Foi um atendimento excelente, porque os médicos conversavam com a gente todo dia, as enfermeiras ensinavam a gente, explicavam o que estava acontecendo, porque foi ali que salvou ele, né? Tanto é que hoje ele está aqui e está enorme e não dá trabalho, assim, dá trabalho. Não vou falar que ele dá trabalho, mas só que ele é uma criança saudável, não tem nada. Hoje ele recebeu alta, é uma vitória ele ter tido alta.